Como foi a minha primeira entrevista para trabalhar com Cloud Computing? Simplesmente foi, pessoal, traumatizante. Então, eu gostaria de compartilhar essa experiência com vocês para que, se você passou por isso, não desista, ok? Que nós iremos falar algumas coisas, alguns pilares extremamente interessantes aqui, e já deve ter acontecido com muitos. Eu trabalhei muito tempo em on-premise, tá? Trabalhei muito tempo com Linux. Quem me acompanha sabe, eu ajudei muito a comunidade Linux, eu ajudei muito a comunidade Vivo Linux e outros fóruns da época, tudo. Quando estava realmente o boom do Linux, eu trabalhei com Quinctiva, trabalhei com Debian, trabalhei com Red Hat, trabalhei com SUSE, trabalhei com muitas distros. E antes da pandemia eu comecei a migrar para Cloud, né? E eu tive um problema com a minha antiga empresa e que realmente o meu antigo gestor, ele simplesmente não gostava que eu estudava, tá? Vou ser sincero aqui com vocês. Não gostava que eu estudava. E tirei muitas certificações e me colocou contra a parede, né? Então, eu resolvi sair. Não tive apoio da diretoria na época. E resolvi sair porque eu acredito que nenhuma empresa deve parar o crescimento do seu colaborador. Na verdade, é necessário essa universidade corporativa, é necessário que realmente o colaborador busque conhecimento até para que a empresa possa sobreviver num mundo tão heterogêneo e tão dinâmico do qual nós vivemos hoje. E você tem que cuidar também da sua profissão, do seu lado profissional, né? E essa empresa, ela viu minhas certificações, eu tinha algumas já, e marcou uma entrevista. O departamento de RH foi tranquilo, nada demais, né? Muito mais um departamento pessoal do que propriamente um recurso humano. Ali, né? Humanizado, igual nós temos hoje em dia com bastantes empresas. Eu lembro até hoje que eu entrei, teve entrevista com o RH, né? Então passei na parte do RH e teve entrevista técnica. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, grave a sua entrevista técnica. Por favor, grave a sua entrevista técnica. Por quê? Porque existe na entrevista técnica uma briga de egos. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Onde o entrevistador técnico, muitas das vezes, ele não quer saber se você sabe. Na verdade, ele quer te colocar para baixo. Entendeu? Ele quer demonstrar que ele sabe mais do que você. Pode ser por N coisas. Simplesmente porque ele é uma pessoa que ele é muito insegura no trabalho, ou porque a pessoa faz procedimentos errados e se uma pessoa entrar pode realmente mostrar que esse procedimento está errado, ou simplesmente porque ele acha que vai perder o lugar para a pessoa, tá? E eu lembro até hoje que a pessoa eu via que ele sempre queria demonstrar que sabia muito mais, fazer umas perguntas do qual eu respondia conceitos que eu respondia com o mesmo significado, mas ele falava de uma maneira diferente, mas com a mesma intenção, entendeu? E eu lembro que depois teve uma segunda, tá, entrevista técnica que eu tinha que criar alguma coisa no Azure, que eu podia trazer qualquer coisa. Ele não criou um tema, ele não criou uma arquitetura, ele falou assim: traga aquilo que você sabe, que você quer demonstrar e que a gente vai avaliar, tá? Mas assim, não precisa fazer uma coisa mirabolante, só mostra realmente que você tem ali contato com o dashboard. Então, beleza, eu fui. Eu fiz, eu lembro que até hoje eu fiz um Traffic Manager, configurei um Traffic Manager com 2 web apps, subi o site, tudo, e fiz eu não lembro a palavra, mas é como se fosse um failover, quando um cai o outro assume, sabe? E coloquei vários slots e tal. Eu lembro que depois que eu acabei de criar isso, ele falou assim: isso é extremamente simples que você criou, extremamente fácil. Aí eu simplesmente falei: mas você não pediu uma coisa específica. Eu tinha acabado de estudar sobre Traffic Manager, Web Apps, então eu estava muito
muito fresco na minha cabeça, eu estava adorando, né, trabalhar com isso, né, ter estudado isso e que queria demonstrar aquilo, entendeu? Porque é uma coisa que eu estava bem... que estava bem adentro naquilo, né, familiarizado, né. Aí ele pegou e falou isso pra mim. Nossa, é muito simples isso, não tem outra coisa melhor pra mostrar. Então, se a pessoa, ela quer uma coisa que ela realmente, que ela acha que é o melhor, então pede, né? Fala assim, ó, eu quero que você traga essa arquitetura pra mim, pra você fazer isso na hora, sem nenhum problema. Ela trouxe ali o que ela acha melhor, mas simplesmente pelo fato de menosprezar. E aí perguntou se eu sabia Terraform. Terraform não estava em alta naquela época, tá? Só que era um cargo, pessoal. Você fala assim, Marcelo, você entrar com o... Não, era um cargo para trabalhar júnior. Analista de cloud júnior. Então, o que eu já demonstrei estava muito mais que júnior, porque o júnior, na verdade, ele vai ter apoio do pleno e do sênior para poder resolver os problemas e para poder criar. Ele nunca vai criar sem uma autorização e sem acompanhamento do pleno e do sênior. E falou assim, não, você não sabe Terraform. Terraform começou meio que a falar, você não sabe Terraform, então não tem serventia. E foi meu primeiro contato na época da ideia do Terraform. Eu comecei a estudar até Terraform até por causa disso, né? Hoje eu não sou certificado não, mas eu tenho um leve conhecimento sobre Terraform. Até no meu canal, no meu GitHub tem muita coisa sobre Terraform. Até montei uma arquitetura já com Terraform, né? Em Labs, né? Não foi em Prod. Mas assim, eu quis trazer isso para vocês, viu que era um cargo de analista júnior, do qual a pessoa colocou muito mais o ego em prova do que simplesmente avaliar se eu estava apto ou não para o cargo. Então, uma coisa que eu digo para vocês, muitas empresas perdem talentos, ótimos talentos, porque não passou pelo ego da equipe técnica, tá? Porque vai ser, e por isso que eu falo para vocês gravarem a entrevista de vocês, entrevista técnica, porque até às vezes, dependendo do que a pessoa faz, é também um assédio moral, tá? Que você pode também tentar resolver de outras formas isso, ok? Então grave as suas entrevistas técnicas, reveja isso, chame assim, uma pessoa para analisar com você se teve ali uma questão de assédio moral, alguma coisa assim. E não desista, pessoal, não desista nas primeiras entrevistas ali e nem nas últimas, tá? Porque, na verdade, não desista nunca, porque você vai trabalhar com o ego das pessoas, principalmente nessa área técnica, onde as pessoas querem demonstrar que sabem mais do que as outras, tá? Então, eu tive uma experiência péssima com isso. Depois, após isso, eu tive uma entrevista com a pessoa na empresa que eu estou agora, que, não tenho nada de falar. Meu gestor é fantástico, sabe? Ele compreende muito, é um cara que tem um conhecimento muito vasto, e assim, é um cara muito humano, um cara que eu tenho sensacional, de verdade. A empresa que eu tô agora, o gestor é sensacional. Mas eu tive que passar por isso. Imagina se eu tivesse desistido ali. Então é isso, pessoal. Que eu deixo aqui deixei uma experiência minha de como foi a minha primeira entrevista para trabalhar em cloud. E uma entrevista para analista júnior, ainda na época. Onde eu me senti totalmente, entre aspas, né? Meio que humilhado, né? Parece que a pessoa queria sempre me jogar como se eu não tivesse conhecimento nenhum. Você tem essa certificação? Então, por quê? Sabe assim, tipo, sou certificado, mas naquela que eu precisava muito de experiência práticas, tá? Eu treinava muito na questão no meu portal do Azure, eu pagava com o meu dinheiro, tá? O portal do Azure eu gastava em torno de uns R$200 naquela época por mês, que eu fazia muito laboratório, muito laboratório. Já fazia escolhia para não gastar muito, entendeu? E eu mostrei isso para ele, que eu sempre estava estudando tudo, mas por ego a empresa perdeu ali a minha força de trabalho, né? Não que eu sou um profissional ali sabe? Não, eu estou sempre em aprendizado, tá, pessoal?
Mas é o que eu falo, né? Tipo, os diretores gravarem realmente essas entrevistas e analisarem ali de forma esporádica essas entrevistas técnicas para ver se realmente não tá rolando alguma coisa assim, tá? Tanto na área de infra como na área de devs. Então é isso, pessoal. Não desista e grave as entrevistas técnicas, tá? Até mais.